Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai, nesta manhã fria aqui em São Paulo, com alegria no coração, Senhor, na certeza, Pai, que Tu estás junto conosco, Pai. Abençoa esse nosso dia, nos dá alegria, prazer, satisfação, de podermos estar em Tua presença, Senhor. Eu sei, Pai, Tu és conosco, Tu nos ouve, Tu nos guarda e nos protege. Abençoa cada um que vai participar desse devocional, Senhor, e aqueles que também não puderam participar, Senhor. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A eleição dos 12. Mateus capítulo 3, versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa trovão, filho do trovão. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou, o que lhe havia de ser de trair. Como a gente já leu esse aqui ontem, eu vou seguir aqui até o 30. É. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer o pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, em Beelzebul, é pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. E clamando-os a si, disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode se subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados são perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Amém, amados? Amém. Bom dia, Ruth. Seja bem-vinda, filha. Deus te abençoe, viu? Bom Pois dia, é, amados. Somaro. Bom dia, dona Lucinha. Bom dia, Rutinha. Tá melhor da coluna?
Dona Lucinha, não tô ainda não, mas só Jesus. Só Jesus mesmo. Meu Deus. Bom dia, Ruth. Melhoras para você, viu? Bom dia, obrigada. Tem que ter fé, viu, Ruth? Porque na nossa idade, viu, tem que ter muita fé. Eu tenho fé, seu Mário, mas o negócio é que o meu trabalho também ajuda a machucar, sabe? Aí não ajuda, aí não tem como também, assim, a gente como é que fala? Mas a minha fé é de que ainda vou ser curado, mesmo sendo nessa idade Ai, ai. e trabalhando do jeito que eu trabalho. Cada uma que acontece na vida da gente, né? Mas está tudo bem, graças a Deus. Eu mesmo ontem caí da escada ontem, viu? A escada quebrou no meio, caí lá de cima. Puf! Mas estou inteiraço aqui, Nossa, graças a Deus. Eu vivo caindo, viu, Deus? Já caí de cima da casa, já caí de cima do. Nossa, vivo caindo. Sou nossa, teimoso. e machucou não, seu Mário? Machucou o braço. Mas não, Não. não foi nada grave, não. Não foi uns arranhão. Mas amém. Tá mudo, dona Lucinha. A senhora está falando alguma coisa? É. Eu esqueço. Eu estou perguntando à Ruth se ela está trabalhando assim, doente. Tô, Ixi, dona Lucinha, porque não tem como não ir. A única coisa que eu tô mais devagar, tentando, eu tô usando uma cinta e trabalhando mais lenta, sabe? entendo, Mas entendo. ainda tô, mas tem dia que é difícil até para levantar, sabe? Mas a injeção que eu ia tomar no domingo eu não tomei, para ajudar com a dor. Ainda vou ver se eu tomo ela essa semana, porque a pessoa mora lá em Boston e vem pra cá e não veio no domingo, que falou que ia vir para me dar. É um doutor também, mas ele não veio. Então eu tô esperando e quando eu tomo a injeção, aí eu fico com menos dor, sabe? Pelo menos por uma semana, dá uma aliviada. Aí é quando eu posso relaxar um pouco, mas não tem como não trabalhar, porque se não trabalhar, as contas também não tem como. E eu não tenho marido ainda para poder me sustentar, me ajudar. Então, tem que ser eu mesma. É isso aí. Vamos lá de frente, então, amados. Vou fazer um pequeno comentário aqui a respeito da eleição dos 12, que já foi dito esses dias atrás aí, quando Jesus saiu e chamou Pedro, estava pescando, seu irmão, e saiu chamando. O pessoal deixou, né? Deixou de ser pescadores para serem pescadores de homem. Eu me lembro que me diz isso, que me leva a entender que pescador de peixe pega o peixe para morrer, né? E pescador de homem pesca o homem para a vida eterna. Uma diferença bem aplausível, né? É forte, seu Mário. Eu vou anotar essa, viu? Gostei. Estou É, anotando aqui. é verdade. Eu estava pensando, falei, poxa vida, o pescador pega o peixe para morrer, né? O homem natural, pescador. E Jesus chamou, tirou eles de pescador de peixe para pescadores de homem, quer dizer, quando alguém traz alguém para Jesus, traz para a vida eterna, pesca ele para a vida eterna. Isso é interessante, né? É Então muito, está aí. muito forte. Por isso que Jesus gostava de pescador. Aqueles É que mesmo. pescam peixe. Então Jesus pescou-nos para pescar
para sermos também pescadores de homens, pescando para a vida eterna. E diz Muito aqui, né, que ele pescou, que ele foi buscar quem ele quis, ele chamou quem ele quis. E vieram a eles, todos que eles chamaram vieram a ele. E depois eles foram para uma casa e diz que afluiu, né, que encheu, foi uma multidão muito grande, de tal maneira que nem podiam comer, não podiam nem almoçar, nem jantar, diz que era um alvoroço muito grande. Percebe-se que naquela época as pessoas eram muito atribuladas, sabe, dona? Sim. Havia muitos demônios, as pessoas eram perturbadas, pessoas sem direção, sem rumo. sem rumo, né? E a grande verdade hoje continua do mesmo jeito, sabe, dona Lucia? Muitas pessoas sem rumo, sem direção. Mas hoje eu posso dizer para você, para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que a pessoa só fica sem rumo se quiser, porque o evangelho está sendo pregado na televisão, no rádio, na internet, direto, mensagens e mais mensagens da palavra de Deus. As pessoas só não vêm para Jesus se não quiser, porque ele está aí, está batendo a porta do coração de cada um de nós, todos os dias, a todo instante, a todo momento, em cada situação vivida pelo ser humano. Mas muitos não acordam, muitos não se interessam, muitos não procuram uma mudança de vida, não procuram conhecer esse nosso Deus, o poderoso. Qual é o fim deles? Eles sabem, mas parece que não se preocupam, né? Mas ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei. Cabe a cada um de nós abrir a porta do nosso coração para deixar Jesus entrar e viver uma nova vida com Ele. Eu falo isso hoje porque, olha, graças a Deus aqui no bairro que eu moro, é um bairro pequenininho, mas tem 17 igrejas. Eu não sei se a senhora viu ontem aquele programa que eu falei para você, do Hora 1, da Globo. Eu li só a matéria, Silmar. Eu li só a matéria que É, o menino publicou. É, como o senhor estava dizendo, né? O evangelho pregado, até a Globo tá levando o evangelho. eu assisti de novo, sabe? Eu abri lá, fui rever a matéria e eles foram bem explícitos, né? Na explicação. Houve um bom tempo. Visitaram num pedacinho ali num pedaço que tinha, parece que 4 quilômetros, eles mostraram que dentro de 4 quilômetros tinha 14 igrejas. Um quadrado entre 4 quilômetros tinha 14 igrejas. E, e disse que houve muita mudança ali naquele lugar, né? Então eles foram lá, fizeram a reportagem, puseram ali na televisão, mostraram que realmente os evangélicos estão no caminho certo, né? Eu achei interessante. Amém. Quem puder assistir, quiser rever, é só entrar no Globoplay lá, Hora 1. Fica bem no finalzinho, bem no final do programa. Esse programa Hora 1, ele tem 2 horas de duração. Ele começa às 4 horas da manhã, vai até às 6. E foi Uhum. no final, bem no final. Uhum. Mas eu achei interessante. Até que, enfim, a Rede Globo parece que está dando uma brecha aí, né? É.
É bom que eles reconheçam que só o Senhor é Deus, e sem Deus nós não somos nada. É verdade. Que eles continuem nessa pegada aí. É Está isso. aberta a oportunidade aí para quem quiser comentar alguma coisa também. É, sobre a eleição dos 12, né? Como eu tinha até ressaltado ontem, né? Como o seu Mário falou, aí Jesus escolheu, ele chamou quem quis chamar, após aqui, como diz em Lucas 6, verso 12, após uma noite inteira de oração, né? E isso nos ensina que qualquer decisão que formos tomar, por exemplo, seu Mário, que tem cargo de liderança, né, seu Mário, na igreja, não é? O senhor tem cargo de liderança, não? Eu sou evangelista. Pronto, mas, por exemplo, se seu Mário vai indicar uma pessoa para trabalhar junto com ele, ou então apontar alguém, ó, pastor, indicar alguém, pastor, isso aqui é bom para fazer isso, aquilo. Seu Mário tem que orar muito, assim como qualquer um de nós, né, seu Mário? Sim, Pedir a sim. direção de Deus para poder não escolher de uma maneira precipitada, né? De uma maneira frívola, de uma maneira irresponsável. Então, assim, Jesus que era Jesus, né? Que era Deus também, que é Deus também. Só que assim, aqui na condição humana, ele estava orando ao Pai, mas ele passou a noite inteira, como diz em Lucas 6,12. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem chamou de apóstolos, né? Então, quer dizer, quantos ele podia ir no meio daquela multidão que cercava de discípulos, de seguidores, porque quem ele ia curando ia seguindo, e mesmo os que não curavam, só ouvia falar, seguia, mas ele passou a noite inteira para chamar. E mesmo assim ainda teve um que traiu, né? É, Sim, e assim, é a nossa responsabilidade, seu Mário, enquanto líder. Aconteceu comigo quando eu tive que entregar a liderança da intercessão aqui da igreja, da minha igreja, porque da minha congregação. Quando eu fui viajar, eu tinha que entregar, porque eu não podia liderar, assim mesmo. Ainda passei um mês lá, enquanto eu estava lá em Orlando, liderando online até escolher outra pessoa. Então, o meu medo era de escolher uma pessoa que não estivesse, que fosse destruir tudo que a gente construiu, que fosse desconstruir, não é nem destruir, mas um tipo de desconstrução, tipo algumas práticas que a gente adotou por orientação do Santo Espírito e que fosse por terra. Então, assim, eu tinha esse temor. Então, foi muita oração ao escolher essa pessoa. E hoje eu vejo que essa pessoa que a gente escolheu está no caminho certíssimo, está fazendo muito mais do que eu fiz ano passado. Então, essa é a nossa responsabilidade de escolha, de apontar pessoas, né? E Jesus passou a noite inteira em oração. Esse é o primeiro ponto que me chama a atenção aqui na eleição desses 12. Aí, partindo já para o verso 21, uma coisa interessante, eu já tinha lido os evangelhos, quantas vezes a gente leu, mas eu não tinha sido chamada a minha atenção para esse verso 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia estar fora de si. Quer dizer, nem os parentes de Jesus, os próprios irmãos e irmãs dele, acreditavam, tá? Achavam que Jesus estava doido. Achava que Jesus. Ai, queriam, sabe? Então, assim, meu Deus, eu não sei se na tradução de você, na Bíblia de você, está parentes, tá, Gêmeos? Como é que tá nesse verso 21 na tua? Eu estava refletindo, eu estava justamente refletindo sobre essa parte do sim. Hum, Aqui na minha, eu vou ler aqui para todos. eu não sei se aí são os parentes mesmo, irmãos. Olha aí como é que Sim. tá. Eu vou ler aqui para vocês. A família de Jesus pensa que ele está louco. Hum, Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os uhum. familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, Ah, tentaram impedi-lo de continuar. pronto. Está fora de si, diziam. Então pronto, é os parentes mesmo. São os familiares mesmo de Jesus, né? Exceto Maria, porque Maria já sabia quem era Jesus, né?
Mas, assim, os irmãos dele não, né? Os irmãos de Jesus, os meio-irmãos de Jesus, não. Os filhos de Maria com José não sabiam. E achava que Jesus estava louco. Na sua tradução, Mário, tá assim também, parentes, familiares. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e É, estando de fora, mandaram-nos chamar. é, E a multidão estava sentada ao redor, disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. é. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então ele foi bem claro, né? Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ok. Ele Assim, deixou claro. aham, sei. Mas, assim, literalmente, nesse verso 21, são os parentes mesmo, né? Dá a entender, porque na versão do James está os familiares, né? São familiares mesmo, né, James? Isso. Eu nunca tinha, assim, só que depois lá na frente é onde seu Mário está citando, aí ele vai dizer, né, que a minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade, mas nesse contexto aqui são parentes mesmo. Nem eles acreditavam de jeito nenhum em Jesus. Meu Deus, né? É. E aí Então, vem a história de. Ô, James, aí fala, porque. desculpa, não, pode terminar, não, sim. Não, não, pode continuar, porque depois eu falo. Eu vou ver Eu aqui estava direitinho. refletindo sobre isso mesmo, porque que coisa, né? Como, como a dúvida ela é perene no coração de nós humanos, né? Como a dúvida ela é persistente no nosso dia a dia. E veja que aqui não cita que, bom, não deixa claro aqui qual foi a postura de Maria e dos irmãos. Aqui a Bíblia coloca no contexto todos eles, tanto a mãe quanto os irmãos. Eles achavam que Jesus estava louco. Então, assim, tudo bem Jesus transformar a água em vinho, tudo bem Jesus multiplicar os pães, tudo bem Jesus fazer um aleijado andar, tudo bem Jesus fazer um cego enxergar, tudo bem Jesus curar leprosos, tudo bem Jesus consertar ali, na mesma hora, a mão de uma pessoa incapaz, mas expulsar demônios, não brinca com essas coisas, não. Tá maluco? Você tá maluco? É... Para você ver. E Jesus aqui na frente, que na minha Bíblia ela explica que a família de Jesus ficou, colocar entre aspas aqui, na mesma posição, no mesmo lado dos fariseus. Os fariseus, eles diziam que Jesus estava fazendo aqueles milagres porque estava possuído por um espírito ruim. E aí Jesus os repreende e fala: olha, qualquer pecado pode ser perdoado, mas não o pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. E Jesus estava ali cheio do Espírito Santo de Deus e fazendo aquelas coisas sob a autoridade do Espírito Santo de Deus. E aí vem aqueles homens e blasfema contra o Espírito Santo, chamando o Espírito Santo de espírito imundo.
E aí Jesus explica, né, sabiamente, assim, como é possível Satanás expulsar Satanás? Vocês não estão nem parando para pensar, né? Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E no 26 ele fala: E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. E aí ele fala no 27: Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Ele pergunta. Quem? Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os bens dele? E ele mesmo responde: somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Ou seja, ali Jesus mostra quem realmente tem poder, quem, quem realmente, que ele realmente está com o Espírito Santo de Deus. Porque ele entra nos lugares onde o maligno tomou conta daquelas almas, daqueles corpos, dominou ali, era a casa do inimigo, ele estava hospedado ali. E Jesus o expulsa e manda embora e toma para si aquela alma que estava em posse do inimigo. E ele diz: quem tem força para fazer algo como esse? Somente o Espírito de Deus, né? E aí ele repreende os fariseus, né? Eu lhes digo a verdade: todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam: está possuído por um espírito impuro. Na minha, na minha Bíblia aqui tem uma explicação do, que fala do versículo 20 ao 35, né? Esse relato sobre Jesus e sua família emoldura a narrativa de controvérsia sobre os exorcismos de Jesus. Esse arranjo literário coloca a família de Jesus ao lado dos líderes religiosos na oposição contra ele. Ou seja, aí aqui o fato de Jesus e seus discípulos não encontrarem tempo nem para comer des destaca sua popularidade junto às multidões. Está fora de si. Marcos não explica se a tentativa dos familiares de Jesus de detê-lo foi movida por sincera, mas equivocada, preocupação ou por hostilidade. Os irmãos e as irmãs de Jesus só figuraram entre seus seguidores depois que ele ressuscitou. Menciona Tiago, o irmão de Jesus, que se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. A gente é sabido, né, que acho que o próprio Jesus falou isso, que o profeta não é aceito na sua própria casa, né? Então, Jesus fez todas essas coisas, todas essas maravilhas, longe da casa dele. Porque aqueles que cresceram com ele não podiam acreditar, não conseguiam exercer sua fé. Afinal de contas, era o Jesus que brincou com eles ali quando criança. Como pode ele ser quem ele diz que é, né? Agora, na ressurreição, os irmãos dele se convertem, vou dizer assim, e passam a acreditar, né? Eu imagino que num mundo onde havia muita feitiçaria, pouca ciência, muita, como é que eu posso dizer, muita crença, muita, como é que fala? Falsa doutrina.
Falsas doutrinas, falsas doutrinas relacionadas a simpatias, sabe essas coisas? muito esoterismo, muita bruxaria, Esoterismo, né? exato. Isso confundia mesmo a cabeça das pessoas, né? E não é difícil eles imaginarem que talvez Jesus pudesse ter aprendido algumas dessas artes, vou chamar assim, Dessas e está ali enganando o povo, né? E quando Jesus ressuscita, aí eles falam, não, agora sim, realmente ele é quem ele diz que era. é, Então, assim, isso também, por um certo lado, traz um pouco de conforto para nós, né? Porque muitas vezes, mesmo a gente se esforçando assim para acreditar que é um ato de fé mesmo, a fé ela é um ato de coragem também. A gente precisa, muitas vezes, dar esse passo de coragem e depositar a nossa fé. E muitas vezes a gente testa. Será mesmo, meu Deus? Será? Será? Tudo isso nos é perdoado. Nós só não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. E Jesus e Deus, com a sua misericórdia, seu amor imenso, ele nos, ele nos compreende. Muitas vezes nos dá provas maravilhosas de que Ele é Deus, de que Ele é vivo, de que Ele nos ama e de que tudo isso que está escrito aqui é verdadeiro. Então, faz parte da natureza humana essa dúvida, muitas vezes. Às vezes a gente oscila, né? Tem dia que a gente está cheio de fé ali, é, capaz da gente falar, olha, que esse monte se mova e o mundo se mover, mas tem dia que a gente está um pouco mais abatido ali, assim, como um ser humano, né? Mas Deus não tem essa volatilidade. Isso é coisa humana, isso é coisa nossa. Mas a gente pode recorrer a Ele quando estivermos fracos, assim, Ele vai nos fortalecer. Ser sincero, porque Ele conhece o nosso coração. Então nós podemos nos abrir com Ele e dizer, Pai, olha, eu estou assim, estou me sentindo assim, me ajuda, me fortalece, me dá um sinal, me dá uma luz, me dá uma prova, sabe? E se nós estivermos sendo sinceros mesmo, humilde, de coração puro, ele vai nos atender, né? E aí, para finalizar aqui, depois maravilhoso, né? Enquanto os irmãos e a família de Jesus estavam ali desesperado com ele, morrendo de medo também, talvez, né? Ali pela preocupação, porque fazer todas essas coisas já havia perseguição, eles não estavam nem tendo nem tempo de se alimentar, e ainda fazendo essas coisas em confronto com os fariseus, meu Deus, vamos matar ele, né? E Jesus diz aqui aqueles que fazem a vontade do Senhor, que são meus irmãos e minha mãe. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, no reino de Deus, nós somos todos iguais. Nós somos todos irmãos. Eu sou filho do Pai, assim como vocês também serão filhos do Deus Altíssimo. Então, não importa se aqui na terra vocês são pai, mãe, tio, tia, sobrinho. No reino dos céus, nós somos todos irmãos. Vocês são meus irmãos, são minhas mães, somos todos iguais perante Deus. Ele nos ama a todos. Acho que essa é uma das principais mensagens aqui também, né? amém. E linda Ô, reflexão, gente, perfeito, eu vou dar perfeito. uma saidinha aqui, viu? Vocês me perdoem, Tá mas eu bom, preciso sair agora. tá bom, Amém. seu. Paz Amém? é com Deus, Deus viu? abençoe Depois a gente vocês se aí. fala. Tá Amém. bom. Deus Tá? abençoe. Vai Deus com Deus. abençoe, Mário. É, James, é assim, essa reflexão de que todos somos iguais ali quando Jesus diz quem são meus irmãos, quem é minha mãe, é quem me faz a vontade do Pai e tudo mais. Então ali ele realmente igualou a todos. Então todos que creem em mim serão meus irmãos,
vai ser minha mãe, etc, etc. Até porque, e nesse caso aqui desse verso 21, que os parentes, eu creio, embora a Bíblia não ressalte aqui se Maria estava no meio, creio que não, porque Maria ela foi anunciada, teve, né, o anjo que anunciou que ela seria a mãe do Salvador, e pelo hino dela, que a igreja chama de Magnificat, a igreja católica, né, chama de Magnificat, mas que tem na Bíblia, né, o hino de Maria, quando ela diz: o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Eis aqui, Senhor, a tua serva, né? Na hora da aparição do anjo, anunciando que ela seria a mãe do Salvador. Então, Maria sempre creu que ela era a mãe do Salvador. Então, até que algumas partes da Bíblia diz que Maria, uma parte da Bíblia, não lembro agora, que diz que ela guardava todas essas coisas no coração, né? Inclusive nas bodas de Caná, eu acho que é lá que ela que fala, ressalta que Maria guardava tudo isso no coração. Então, assim, foi a primeira pessoa a aceitar Jesus como Salvador dela, quando ela diz assim: Eis aqui, Senhor, a tua serva e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quer dizer, ela aceitou Jesus ali como Salvador da vida dela. Agora, os irmãos é que esses assim, né? Como está lá em Mateus, diz: não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria, porque por que que eu estou citando isso aqui? Porque algumas traduções, algumas explicações bíblicas, algumas notas bíblicas, não, é todo mundo. Eu já li, tem literaturas que não, é porque era todo mundo era chamado de irmão, não tem essa de que, mas a Bíblia é muito clara quando ela cita os meios irmãos de Jesus. Mateus 13, 5:5 a 5:6 diz: não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas suas irmãs? De onde veio tudo isso? Quer dizer, a mulher naquele tempo não era citada, então ele cita aqui os quatro meus irmãos e as mulheres, né? Então, isso aqui fica muito claro, porque tem explicações que não, Jesus não teve irmão, que Maria era virgem, foi virgem, é sempre virgem, né? E foi assunta aos céus, né? Na virgindade, e não é, a Bíblia é muito clara. E no próprio Evangelho de Marcos, é, 6, que nós vamos ver lá para frente, também fala de onde vêm essas coisas. E que sabedoria é esta? Que sabedoria que lhe foi dada? E como se faz essas maravilhas por suas mãos? Aí da mesma coisa, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? As mulheres nem eram citadas, só nominam os homens, né? As mulheres só suas irmãs. Então, assim, realmente eram os meus irmãos, eram os parentes de Jesus, sanguíneos, né? Filhos de Maria, com José, aqueles irmãos, né? Eram meio-irmãos. Então, assim, nem eles acreditavam, mas Maria, eu creio que guardava tudo isso no coração, tudo que se fazia, porque foi a primeira a aceitá-lo como Salvador. Então, assim, essa blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa muito séria, né? Não é, James? Porque é a gente não acreditar na palavra. Aí haja traduções, haja, aliás, interpretações diversas, por A, B, C ou D. Fulano interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, outro interpreta de outra forma, e é o que leva muitos a crer, a não crer e não acreditar na Bíblia e dizer, não, foi escrita por homens, homens iguais a mim. Como dar crédito a isso aí? Sem entender que foi inspirada pelo Espírito Santo, como a própria palavra afirma isso, que toda esta palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Então, esse é um dos, e essa reflexão de que quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos todos que crerem em mim? Né? Lindo, fechou, fechou, James, fechou. Por isso que eu sinto tanta falta de ti, porque tu faz umas reflexões, James, assim, que traz à luz muitas coisas, né? Muitos esclarecimentos que às vezes estão lá, sei lá, não chegaram até a gente ainda. Então, assim, é isso, né? Realmente, Maria, os parentes, eu creio que eram os irmãos e irmãs dele, que Maria guardava tudo que ele fazia, ela guardava no coração.
e que nós somos todos irmãos, todos crerem, e que a gente tenha cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, né? Que é não crer na palavra. Se eu não creio na palavra, como obedecê-lo? Estou blasfemando. Então, cada vez que eu deixo de amar o meu irmão, de perdoar, como a Bíblia ensina, todos os ensinamentos que estão contidos nesse livro santo, cada vez que eu escorrego em um deles, aí a gente tem que ter, né, aquele cuidado de não estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus e, ao mesmo tempo, se voltar ao arrependimento, que é isso que todo João Batista já veio, se arrependam. Aí Jesus tem que se arrepender, tem que se arrepender, tem que se arrepender, toda hora precisamos. E arrependimento, arrependimento sincero, não é o remorso, né, James? Mas o arrependimento sincero mesmo, diante do Deus que pode todas as coisas e que tem a capacidade e o amor para nos perdoar cada vez que estendemos a mão a Ele, como aquele homem da mão ressequida fez. E o próprio Jesus disse: estende a tua mão. Aqui ele quis nos deixar como ensinamento isso. Cada vez que tu precisar, que tu tiver seco, que tu tiver sem condições até de entoar uma oração, porque, James, como você falou, tem dias que a gente às vezes a lágrima só desce a lágrima. Às vezes, pelo menos comigo, acontece muito. E já aconteceu, de eu não conseguir nem chorar, a tribulação está tão forte, tá tão, o peso tá grande que a gente só chora diante do Senhor. Às vezes a gente ainda consegue dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, estende a tua mão sobre mim e a lágrima descendo. Então, assim, ele está ali sempre pronto a segurar a nossa mão. Basta que a gente estenda. Meu amor. Bem, É, E, dona Lucinha, também o que eu queria falar é hoje em dia também trazendo para nossa vida essa parte, igual muitas das vezes os nossos parentes pensam que conhece a gente por causa que vivemos juntos, comemos juntos, andamos juntos por um tempo. E aí, quando você sai um pouco, igual Jesus saiu para a missão, e então foi quando ele sentiu poder, quando ele começou a usar e fazer os milagres, foi que ele mudou, não foi? Foi que ele mostrou o poder dele, né? Igual curando, libertando as pessoas de espíritos imundos. Então, a família não deve que não esperava isso dele, igual a senhora falou, os irmãos, a mãe, sim, porque já sabia o ministério, talvez os irmãos não. Então, na hora, fica meio inacreditável, né? Eu conhecia ele, ele era tão calmo, era um rabino que sentava, e ensinava, como que agora tá aí desse jeito. Então, às vezes isso acontece com a gente convive com a nossa família, então você tem sempre as mesmas atitudes e de repente você vai para um pouco longe e você muda. Aí quando você volta, eles não te reconhecem como você era, então não creem em você, entendeu? Porque ainda espera que vai ter a mesma atitude e você não tem mais a mesma atitude, você mudou, você cresceu. Então, eu acredito que foi isso também com Jesus, né? Quando ele saiu. Então a família não reconhecia. E por um outro lado, o que o James falou, eu concordo também, e a senhora, plenamente, que ele é Deus, então o, o, já foi dito a parte que vocês falaram, né? Que lá dele, ele sendo o Senhor, é diferente, mas eu só queria pôr esse outro lado que nós mudamos e as nossas pessoas de perto são as primeiras a ver essa mudança e nem sempre elas são boas para as pessoas ao nosso redor. Pode ser para a gente, mas não é para as pessoas ao nosso redor. Então não somos reconhecidos, não somos aceitos, mas é assim que é a vida. Graças a é. Deus que podemos mudar e mudar para melhor. É óbvio que tem gente que não muda para melhor, mas as mudanças acontecem. Ô, Ruth, verdade. Com certeza, com certeza. É por isso que Jesus diz, né?
E porque a família dele se escandalizava, né? Lá em Mateus está dito, né? E escandalizavam-se nele. Jesus disse: Não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez lá em Nazaré, né? Lá na família, lá na pátria dele. Não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E é exatamente isso, É, Ruth. ué, é exatamente. Ruth, quando eu me converti, meu Deus, aliás, não precisou nem eu quando eu entrei numa igreja evangélica, eu ainda católica, eu participava de grupo de jovens lá da igreja da paróquia onde eu congregava, e quando eu chegava em casa, a minha própria mãe, e eu ficava lá fazendo as atividades e tudo, e quando eu chegava em casa, meu Deus, o que eu ouvia, o que eu era tratada, meu Deus, de como eu era tratada, o menor nome, vagabunda. Aí, oh meu Deus, eu não sei quem vai editar isso, era bom até nem tirar, nem colocar essa parte, mas ela me chamava de tanta coisa, menos de querida, que bom que você estava lá, que bom. Não, teve uma vez, ela me prometeu até de dar uma surra em mim, eu já mocinha, já dar uma surra, e eu dizia, batia assim, eu ainda católica, mas eu dizia, a senhora pode me bater, mas eu não vou deixar o meu Jesus, não vou. Uhum. Então é isso, e as pessoas não reconheciam. E quando eu entrei na igreja evangélica, aí teve um vizinho meu, e eu vinha chegando com meus dois filhos à noite, os meninos adolescentes. Ele disse: ouvi dizer que você agora é crente. KKKKKK. Deu uma risada, mas uma risada de deboche tão grande. E com uma semana ele teve um infarto fulminante, coitado. Mas é isso, gente. É isso mesmo, dona Lucinha. As pessoas, quando vê mudanças, elas não aceitam. Deus sabe o porquê, mas não aceita, porque te viu a vida toda de um jeito, aí depois, quando te vê de outro, fala: pera, uma coisa tá errada. Porque nunca é, uau, isso é bom. Nunca eles veem, oi, essa mudança foi boa. É primeiro, pera, tem alguma coisa errada. Entendeu? Por quê? Igual a pessoa fez com a senhora. Primeiro riu porque falou: não, ela tá dizendo que agora melhorou, porque todas as pessoas sabem que quando você vai para a igreja cristã, você tá mudando de vida e você vai ser uma pessoa mais amável, mais isso, mais aquilo. E então, riu da senhora, porque falou: ela é assim agora? Não, não é. É. E, e qualquer deslizezinho da gente, qualquer coisinha, É isso não é cobrado. crente. Olha, ela fez isso, ele fez isso. Não é crente. E é porque é crente. Diz logo assim. Exato. Acho que James quer falar alguma coisa, né? Quer, James? Não, pode continuar, gente, pode continuar. Tudo bem. Já vai terminar, né, James? 7h56. Eu E vou ler, então, só um pedacinho aqui, é, só para complementar o que a gente estava falando aqui da questão de sermos todos irmãos, né? Que o que nos liga no reino de Deus para sermos irmãos é o sangue de Cristo, é, né? Aqui, inclusive, na minha Bíblia está escrito assim, olha, no reino de Deus, os verdadeiros parentes são ligados por laços de sangue, mas por uma relação de fé. Ou seja, quando Jesus morre por nós na cruz, derrama o sangue dele por nós, pela fé, nós nos unimos a ele e, e através dessa relação é que nós passamos a ser filhos de Deus e passamos a ser irmãos de Cristo. É um pacto de sangue, né? É o sangue de Cristo que nos salva, que nos redime, que nos aproxima de Deus e nos torna irmãos, né? E nos torna ali. É isso, só esse complemento que eu queria fazer, que eu achei bacana. isso aí. Está na hora da gente encerrar, né? Orar. Vamos orar. Vou orar pela cura definitiva de todos aqui do Não é? grupo. Ora mesmo, eu recebo. Jesus, definitiva.
É, Oh, maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Recebo já. ó, tu ora, James, que eu tô assim, quanto mais eu falo, mais eu Sim, tosso. amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado sejas tu, Senhor, teu santo nome, teu santo Espírito, Pai. Senhor Jesus, nosso Salvador, agradecemos a Ti, Pai, por esse dia, por essa noite, por esse devocional, Senhor. Pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos para falar de Ti, para aprender de Ti, para recebermos a Tua palavra, Senhor, que nos transforma, Sua palavra, Senhor, que nos guia, Sua palavra, Senhor, que nos liberta, Sua palavra, Senhor, que nos protege, Sua palavra, Senhor, que nos edifica todos os dias. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo quanto tem feito por nós, por quanto tem nos guardado, Senhor, por quanto tem nos fortalecido e nos mantido, Pai, na tua presença. Se estamos na tua presença, Senhor, é graças a ti, porque nós, pelas nossas forças, Pai, não temos condições. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Jesus, todos os dias, nos alimentando, nos fortalecendo, nos guiando, para que não nos desviemos de ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada conquista, por cada vitória, por cada livramento, pelo amor que há em nossos corações, pelas aquelas pessoas que nos amam, pelas pessoas que nós amamos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada detalhe que o Senhor age todos os dias em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, eu quero pedir a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor nos proteja, Pai. Nos protege, Senhor, de todo o mal, de tudo, Senhor. Protege-nos dos caminhos tortos, Pai. Protege-nos, Senhor, do desvio. Protege o nosso coração, Senhor, de toda amargo, de todo rancor. Protege-nos, Senhor, o nosso coração de todo orgulho, de toda inveja. Protege-nos, Senhor, o nosso coração de toda armadilha, Pai. De tudo aquilo que não conseguimos compreender, mas que nos afastaria de Ti. Possamos estar, Senhor, caminhando todos os dias ao teu lado, sob a tua luz e contigo, Senhor. E clamo a ti, Pai, em nome de Jesus, pela tua misericórdia também, Senhor. Que o Senhor traga cura nessa manhã, Pai, nessa noite, para todos, Pai, para os teus filhos, Senhor, Amém. para todos nós, Senhor. Estamos aqui buscando por ti. Tua palavra fala, Senhor, que onde há dois ou mais reunidos em teu nome, Senhor, que tu estarás lá. Então sei que o Senhor está conosco, Pai. Essa distância não é nada para ti. Tu está em nossos corações, tu está em nossa mente, tu estás em nossas vidas. E é a ti, Senhor, que eu clamo, pelo teu livramento, Pai, pela tua cura. Manifesta, Senhor, em nome de Jesus, o teu poder, Pai, de cura. E traz, Senhor, cura, alegria e libertação para todos nós, Pai. Que essa cura, Senhor, que o teu poder sirva de testemunho, Pai, e para glorificar o teu santo nome. Que seja feita a tua vontade, Senhor, na terra e nos céus, para todo sempre. Estamos aqui, Senhor, para te servir, Pai, para te amar, para te louvar. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Te agradeço porque eu sei que nos ouves e que a tua vontade será feita, Senhor, e que a tua vontade seja feita sobre nossas vidas. Independente da sua resposta, eu te agradeço, Pai, que eu sei que nos amas e tudo o que acontece conosco é para a tua honra e glória. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.